Saudações, pessoal! Atividade online 02. Nós trabalharemos uma temática que trata de um contexto extremamente importante, que é um contexto que ele é colocado em xeque, né? As formas que no antigo regime as pessoas se relacionavam. É interessante que é aquela questão das permanências e das rupturas, que com o passar do tempo, às vezes algumas diferenças sociais vão se tornando tão gritantes e isso começa a chamar a atenção da população. E é nesse sentido que a gente dá a ênfase nesse módulo, essa parte do módulo, que é a sociedade do antigo regime, baseada nos seus costumes, na questão econômico e social, começa a despertar questionamentos da sociedade como um todo. Aquela elite começa a ser criticada. E aí é um momento em que esse formato de sociedade ele começa a entrar em declínio. Como assim o declínio? Em esgotamento. Ele começa a viver momentos de grandes transformações, principalmente no que diz respeito àquelas questões relacionadas à estrutura de poder, onde você tem um monarca, onde você tem uma burguesia, onde você tem uma nobreza, a burguesia em ascensão no caso, mas onde você tem uma nobreza que as pessoas começam a questionar essa função dessa nobreza, qual a função social dessa nobreza, né? Essa nobreza ibérica, marcada pela questão de privilégios, né? A questão da linhagem, da descendência, né? Como trata às vezes nos filmes, nas obras cinematográficas, o sangue azul, né? Então essas questões são trazidas à tona e questionadas. E é importante que esse momento de esgotamento, a questão dos plebeus, que são os principais críticos desse formato de sociedade, no qual esse status quo ele começa a ser colocado na corda bamba, esse status quo dessa nobreza. E é por essa finalidade que na hora de elaborar a disciplina, eu achei extremamente viável inserirmos esse módulo, para a gente perceber que na história os momentos se iniciam e se encerram. São ciclos, alguns ciclos, né? Como a história não existe nada pronto e acabado, a história passa por um processo de construção, então tudo é transição, mas esse ciclo se finda. Então é importante a gente deixar marcado essa questão desses grupos de poder que se formaram, logo entraram em declínio. Algumas hierarquias ainda chegaram a ter uma resistência, mas tiveram que se reformular, se reconstruir, né, com novas roupagens. É nesse sentido, então, que a gente traz para vocês visualizarem aqui essa questão da sociedade no século XIX, século XVIII, na Europa. Como que se deu esse processo de ruptura, esse processo de esgotamento. Espero que vocês consigam fazer boa leitura, se atentem a essas questões, né? E a atividade que nós iremos considerar será um texto dissertativo, onde você vai produzir o seu texto dissertativo sobre a temática, seguindo alguns critérios, onde uma boa redação ela é fundamental para apresentar aquilo que você compreendeu sobre o assunto. Espero que vocês consigam fazer boas leituras, espero que vocês possam ampliar um pouco os horizontes relacionados a fontes de pesquisa e produzir um bom trabalho. Até breve e boa escrita!